Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Turma, vocês estão observando aí o tema da aula, movimentos da Terra. Não é um tema estranho para vocês. Vocês estão percebendo que nós já estudamos essa aula, esse tema, em sala de aula. Pois é, turma, aqui vai ser uma breve revisão, tudo bem? Sobre os movimentos da Terra. Vamos lá? Pessoal, observem essa imagem. Vocês estão observando? Pois bem, aí é a imagem do planeta Terra. O que nós podemos observar? Essa imagem nos mostra que uma parte da Terra está clara, ou seja, está recebendo a luz do Sol, e a outra parte da Terra está escura, essa parte aqui, ou seja, é noite, não está recebendo a luz do sol. O que mais nós podemos observar? Que a maior parte do planeta Terra é coberto por água e o restante é terra. Não é verdade, pessoal? Então, observe só, turma, essas características daí que vocês está passando aí para vocês. A Terra, ela tem um diâmetro de 12.756 quilômetros na linha do Equador. Aqui, turma, essa distância aqui, 12.756 quilômetros, que fica na linha do Equador. Lembrando que essa linha é imaginária. A Terra, ela não é uma esfera, uma bolinha redonda. Observe só que ela é achatada. Ela é um pouco achatada. Ou seja, turma, como vocês sabem, esse formato achatado da Terra recebe o nome geóide. Observe só, a Terra não é uma esfera perfeita, ela é achatada nos polos, ok? E a quantidade de terra firme é bem inferior à quantidade de água. Né? Como eu já havia falado, a Terra ela é achatada. Observe, Polo Norte e Polo Sul, ela é um geóide. A linha do Equador é uma linha imaginária, turma, que vai dividir a Terra no hemisfério norte, que é essa parte superior, e o hemisfério sul, essa parte inferior. Aqui está a linha do Equador. Juntamente com a linha do Equador, existem outras linhas imaginárias, olha aqui, paralelo à linha do Equador, que são o ciclo polar ártico, o ciclo polar, o trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio e o ciclo polar antártico. Elas estão aqui. Elas estão paralelas à linha do Equador. São círculos menores. O movimento de rotação, como vocês bem sabem, é o movimento que vai fazer a Terra girar ao redor do seu próprio eixo imaginário. É como se fosse o movimento de um peão. É esse movimento que vai produzir o dia e a noite. Esse movimento de rotação, ele tem uma duração aproximadamente de 24 horas. Mas na verdade é aproximado, não é 24 horas. Não é verdade, turma? Esse movimento de rotação, ele dura quanto tempo? 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Ok? Então, o movimento de rotação, ele é responsável pelo dia e a noite, né?
a face da Terra, o lado da Terra que está recebendo luz do Sol, que é a parte clara, é o dia, e a face que está atrás, ou seja, a face que está escura, é a noite. É a noite. Como a Terra gira, vai ter um momento que aquela parte que estava escura, ela vai ficar de frente ao Sol. Aí vai ficar de dia. E a outra parte que estava clara vai para trás e vai ficar à noite, escuro. Esse movimento dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. O outro movimento é o movimento de translação. É o movimento que a Terra gira ao redor do Sol. Ok? Gira ao redor do Sol. E esse movimento ele vai durar quanto tempo? 365 dias e 6 horas. Essa volta não é uma volta circular, não é um círculo. Observe só, esse movimento que o Sol realiza, que a Terra realiza ao redor do Sol, é um movimento elíptico, não é circular. Não é uma esfera, não é um círculo, ok? É achatado. E lembrando que não só a Terra gira ao redor do Sol, os planetas do sistema solar giram ao redor do Sol. Outra informação que vocês sabem é o movimento de translação e as estações do ano. O movimento de translação, pessoal, é o movimento responsável por produzir as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Mas por quê? Observe só, a Terra, ela é inclinada, observe, ela é inclinada ao eixo dela, que passa aqui no centro da Terra, um eixo imaginário. Observe que ele está inclinado. Essa inclinação é em torno de 23,5 graus. É o eixo de inclinação da Terra. E devido a esse eixo de inclinação da Terra, juntamente com esse movimento de translação, os raios do Sol vai iluminar a Terra em quantidades diferentes, dependendo da posição dela em relação ao Sol. Vamos tomar aqui como exemplo aqui esse hemisfério norte aqui. Nesse momento bem aqui, o hemisfério norte ele está mais próximo do Sol. Observe. Já nesse momento aqui, observe que como a Terra é inclinada, o hemisfério norte ele está mais afastado do Sol. Ele vai receber uma quantidade de sol, intensidade de sol muito inferior, já que a quantidade de sol vai ser bem superior. Então, turma, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o movimento de translação, juntamente com essa inclinação da Terra, vai produzir as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Então, durante a translação, a distância entre a Terra e o Sol não é constante, pois, devido à sua forma elíptica, a Terra ora se afasta mais do Sol, ora se aproxima dele. À medida que a Terra vai ocupando diferentes posições durante o movimento de translação, a sua inclinação faz com que a incidência dos raios solares não seja a mesma para as diversas regiões do planeta ao redor do ano. Varia também a duração do número de horas de luz diurna para as diferentes regiões. A translação e o calendário. Turma, o que é que tem a ver o movimento de translação e o calendário?
o nosso calendário? Turma, é o seguinte, o movimento de translação da Terra dura 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol. É com base nesse movimento de translação que criou-se o nosso calendário, pessoal, usado atualmente. Tudo bem? Como a Terra ela gira, ela demora 365 dias e 6 horas, convencionou-se, criou-se o nosso calendário. Por isso que o nosso calendário tem 365 dias. Professor, mas a Terra, ela não demora 365 dias e 6 horas? E essas 6 horas, como é que ele entra no nosso calendário? É o seguinte, a cada volta completa que a Terra dá ao redor do Sol, essas 6 horas elas vão se somando a cada ano que vai passando. Um exemplo, 365 dias e 6 horas para esse ano, 365 dias e 6 horas para o próximo ano. Observe, 6 horas com mais 6 vai dar 12. Com mais 6, seguinte, 18. E com mais 6, 24. Quando essas 6 horas, a soma dela, resultar em 24, produzir um dia. Ou seja, vai ter anos que o calendário vai ter 366 dias. Por quê? Porque se somou 6 horas a cada ano. E vocês sabem que um dia tem 23 horas e 56 minutos, aproximadamente 24 horas. Esse ano, por exemplo, esse ano de 2020, o ano vai ter 366 dias. Por quê? É um ano bissexto, ou seja, o mês de fevereiro, em épocas do ano, ele tem 28 dias. Esse ano foi acrescentado um dia, teve 29 dias. Agora, daqui a 4 anos, vai ter novamente 29 dias. O ano vai ter 366 dias. Tudo bem, turma? Então, o calendário tem 365 dias devido ao movimento de translação da Terra, que demora esse tempo. E as 6 horas a cada ano vai ser somado e vai gerar um dia. Turma, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Permaneçam em casa. Logo, logo, tudo isso vai passar, com fé em Deus, e nós vamos voltar às nossas aulas presenciais. Assistam a aula dos professores, ok? Todos nós estamos fazendo com carinho para vocês. Até a próxima. Abração.